Agora nós vamos falar dos artrópodes no grupo dos aracnídeos, né? Nesse grupo dos aracnídeos vão ser divididos em partes das aranhas, os escorpiões e os ácaros, tá? As aranhas pertencem ao grupo dos aracnídeos, artrópodes terrestres, que se caracterizam por apresentar 4 pares de pernas. 4 pares de pernas. Diferencia então aí os aracnídeos dos insetos, de que os insetos têm 3 pares de pernas e os aracnídeos têm 4 pares de pernas, tá bom? 2 pares de apêndices na região da boca. O corpo geralmente é dividido em 2 partes, céfalo, tórax e abdômen. E esses animais não apresentam antenas, a maioria das espécies é de vida livre. Aí a gente vê que os insetos têm cabeça, abdômen e tórax separado. Os crustáceos vai ter cefalotórax, que vai ser a cabeça e o tórax juntos. E as aranhas também têm cefalotórax e abdômen. Porém, qual é a diferença entre os aracnídeos e os crustáceos? Que os aracnídeos, o abdômen ele não é segmentado como nos crustáceos, tá bom? Então, essa é a diferença aí. Então, nós vamos estudar esse grupo. Primeiro, nós vamos estudar o grupo das aranhas dentro dos aracnídeos, né? Que aí vai ter como representante a aranha marrom. A grande maioria das aranhas vai ser terrestre. Uma característica marcante, mas não exclusiva das aranhas, é a capacidade de produzir seda. Elas apresentam 4 pares de pernas, de novo, ó, 4 pares de perna locomotoras e 4 pares de olhos simples. Aí a gente vai ver a estrutura do corpo de uma aranha. Os pedipalpos, aí vamos para cá, os pedipalpos, ó, são estruturas que auxiliam a esmagar e mastigar o alimento. As quelíceras, ó, quelícera, apresentam uma ponta em forma de garra, perto da qual se localiza a glândula de veneno. Além de injetar o veneno, essas estruturas podem prender e macerar o tecido das presas e auxiliar o animal a cavar. O pedicelo, pedicelo, que é a região que vai separar o cefalotórax, que é essa parte aqui, do abdômen. E existem 2 ou 3 pares de fiandeiras na região posterior do abdômen, que vai tecer a seda utilizada na construção das teias em algumas espécies, tá? E aí nós vamos falar dos aracnídeos no grupo dos escorpiões. Seus representantes são terrestres, geralmente possuem hábito noturno, escondem-se durante o dia. Aí a gente vai ver a estrutura dos escorpiões. Os escorpiões também vai ter pé de pau, né? É grande, vai terminar em pinças, como a gente está vendo aqui. Vai terminar em pinças que servem para capturar o alimento. Vai ter quelíceras, que vai rasgar o alimento. O corpo ele vai ser dividido em cefalotórax e 7 segmentos, ou 12 segmentos, sendo que 7 deles é o pré-abdômen, né? E os outros 5 são os pós-abdômen. No último segmento tem o telson, certo? O telson, que apresenta uma estrutura chamada de aguilhão, a qual vai conter o veneno. Cada perna vai ter um par de garras. Então, a gente vê aqui que o escorpião tem cefalotórax e tem abdômen segmentado. Só que a diferença dos crustáceos, que também tem cefalotórax e abdômen segmentado, é que o escorpião ele vai ter o telson, né, que é onde fica o veneno, onde tem o aguilhão, que é onde vai ficar o veneno. Então, o telson, o aguilhão, ele pertence ao telson. Então, onde que fica o veneno? Fica no aguilhão, mas o aguilhão pertence ao telson. Então, o veneno está ali no telson, né? No aguilhão do telson, certo? E coisa que o crustáceo não tem, né? Essa parte aqui é do veneno, do aguilhão e tal. Então, essa é a grande diferença. Não, os crustáceos também não tem pré-abdômen e pós-abdômen, tá bom? Não tem o pé de palpo, então tem essas diferenças, certo? E o último grupo que nós vamos estudar dos aracnídeos é o grupo dos ácaros,
que inclui os ácaros, os carrapatos e é o maior grupo dos aracnídeos conhecidos. Os ácaros ocorrem em todas as regiões do mundo e podem ser terrestres, aquáticos ou parasitas. Os representantes desse grupo são considerados os mais importantes aracnídeos do ponto de vista médico e econômico. Diferentemente das aranhas e dos escorpiões, o corpo dos ácaros e carrapatos não tem segmento. Apresenta cefalotórax fundido com o abdômen. Então é tudo junto. A gente vai ver aqui a estrutura, né? A estrutura aí do ácaro. Tem os pedipalpos também, tem as pernas e a gente vê que aqui é tudo junto. O cefalotórax e o abdômen, ele tá fundido, tá bom? Ele tá tudo juntinho. A fisiologia dos aracnídeos varia de um grupo para outro. Em geral, a maioria dos aracnídeos é carnívora, com exceção das espécies de ácaros e os parasitas. Em espécies carnívoras, a digestão inicia fora do corpo do animal. Após capturar e dilacerar a presa com a quelícera ou pedipalpo, fluidos digestivos vão ser liberados sobre o tecido da presa, que começa a ser digerida fora do corpo. A solução formada é então sugada para o interior do sistema digestório. Então vamos colocar aqui o exemplo da aranha, né? Ou a mosca, digamos que ela gruda ali na teia da aranha e aí ela vai jogar esses sucos digestivos ali para poder sugar esse alimento. Nós vamos ver aqui, né, sobre a obtenção do alimento de cada aracnídeo aí. Nas quelíceras das aranhas estão presentes glândulas de veneno. Após capturar a presa, a aranha ela vai cravar o aguilhão, vai descarregar o veneno para poder a presa morrer, né? A seda das teias é semelhante à dos insetos. Ela é utilizada por algumas espécies para capturar e prender aquela presa, porque não consegue sair, né? Após ser capturada pela pinça do escorpião, a presa pode ser morta ou paralisada pelo veneno que vai ser injetado pelo aguilhão, que fica no telso. Alguns ácaros são parasitas, como os carrapatos, que se alimentam do sangue animal. No caso, não vai ser carnívoro. Na grande maioria dos aracnídeos, as trocas gasosas ocorrem por meio de pulmões ou traqueias. Algumas espécies de aranha têm um sentido de visão bem desenvolvido, consegue ver direitinho. Já outras espécies possuem órgãos sensoriais nas perninhas, que as permitem perceber as vibrações nos fios da seda ou no ar. Os escorpiões, por sua vez, são capazes de perceber vibrações no solo por meio de estruturas chamadas de pens. Então, cada um tem a sua forma de percepção. Uns têm os olhos desenvolvidos, outros têm órgãos sensoriais nas pernas, outros já percebem essa vibração pelos pens, né? Os aracnídeos são ovíparos, possuem sexos separados e a fecundação é interna. No caso das aranhas, o macho transfere os espermatozoides para a fêmea utilizando os pedipalpos. Após a fecundação, formam-se ovos, que são depositados no ambiente e envolvidos em uma bolsa de seda, chamada de oosteca. Tá mostrando aí na foto, tá? Aqui, ó, oosteca. Após o nascimento, os filhotes sofrem várias mudanças até atingirem a maturidade adulta. No caso dos escorpiões, o macho transfere os espermatozoides à fêmea durante uma dança de acasalamento. Para isso, inicialmente, o escorpião macho fixa no substrato uma estrutura que reserva os espermatozoides. Então, o macho vai deixar lá no solo os espermatozoides. Em seguida, ele vai conduzir, vai chamar, né, a fêmea para essa estrutura através dessa dança de acasalamento, para que esses órgãos genitais da fêmea, né, tenha contato com os gametas masculinos que estavam ali naquele solo, no substrato, e tenha a fecundação. Os embriões se desenvolvem no interior do corpo da fêmea, podendo haver ou não formação de ovos. No caso dos ácaros, após a fecundação, que aqui já está falando dos ácaros, né? Os ovos são depositados no ambiente ou só sobre o hospedeiro.
do ovo eclode uma larva que sofre mudas até se tornar adulta. Aí, ó, em algumas espécies de aracnídeos é possível observar cuidado parental, em que um dos pais vai cuidar dos filhotes até que eles possam sobreviver sozinhos. Alguns escorpiões apresentam cuidado parental. Ao nascer, os filhotes seguem para o dorso da fêmea e permanecem com a mãe por um período de 4 semanas, até que eles estejam, né, aptos aí para sobreviver sozinhos. Então, essa é a parte dos aracnídeos, dos artrópodes, tá bom?